Agradeço ao convite do Seguinfo em estar aqui mais uma vez, em colaborar e bater esse papo com vocês. Sábado de manhã é difícil, acho que mais difícil ainda é abrir, né, colega? Chegar aqui, eu estava prestando atenção, disse, vamos ver se o pessoal acorda para vir para cá. Mas mais difícil foi um congresso que teve aqui em Búzios, que teve que colocar para tarde, porque ninguém acordou de manhã, nem o pessoal para limpar o auditório. Aí ficou à tarde, o SBRC que foi lá. De manhã era passear de barco, passear na praia. Bom, eu trouxe um assunto que... a gente bate nisso aqui, parece que esgotou, mas da mesma forma que as redes não esgotam de novidades, a análise forense também tem que acompanhar isso aí. Então, muita coisa aconteceu desde a última vez que a gente falou sobre isso aqui, por isso que eu trouxe. Tanto que, agora, em dezembro, eu falei um pouco sobre isso lá no GTS, em janeiro, na Campus Party, todos os dois, quando a gente vai falando, já aparece coisa nova. E eu falava ontem ainda que, se eu tivesse podido mudar o título da palestra ainda durante essa semana, na quarta-feira nós tínhamos mudados, ontem à noite ainda fui colocar coisas novas, hoje de manhã saindo tem coisa que não está aí, porque é uma área que é bem interessante, porque se a tecnologia avança, a segurança e a insegurança avançam juntos. Se acha ruim porque isso traz problemas, por outro lado é bom que a maioria aqui trabalha com isso, a gente tem com que trabalhar também, né? Bom, eu sou professor do IFRN, como o Felipe falou aqui, é com satisfação que eu estou deixando a minha dedicação exclusiva para retornar a sair da limitação de 120 horas anuais de palestra e de aula, e estou oficialmente me integrando ao time Claves, que eu conheço há tanto tempo e tanto admiro, somos parceiros, né? E já anunciando, para quem não sabe ainda, que temos grandes novidades nos próximos meses, aí, expandindo a Claves para o Norte e Nordeste, com um escritório avançado lá em Natal, com cursos e certificações presenciais. Eu vou encabeçar isso por lá, junto com os colegas, com o Bruno, o alemão e... Pode falar alemão? Pode não, né? Tá bom, o Rax aqui. Mas ainda sou professor, né? Meus alunos perguntam, professor, você trabalha também ou só dá aula? Não, agora eu vou trabalhar também, além de dar aula, né? E palestra. E esse tema aqui eu fico muito à vontade para conversar com vocês. E se alguém quiser fazer uma pergunta durante ou depois, fique à vontade. Tá? Meu e-mail ainda é ricardocleber@ricardocleber.com, mas agora o e-mail novo, ricardo@claves.com.br. Estou inaugurando aí. Então... A última novidade é esse, instrutor da Academia Claves, eu também dou aulas de especialização em computação forense em algumas faculdades privadas aí do país. Tenho feito isso respeitando a minha carga horária máxima de atividades externas da instituição. Sou professor do curso de Redes de Computadores do IFRN, especificamente das disciplinas Segurança de Redes e Perícia Forense Computacional. Temos essas duas disciplinas, cadeiras no curso, e isso é bem interessante, porque tem formado uma mão de obra bem qualificada. Nossos alunos lá... não tem, acho que com 5 anos de curso, nenhum deles um relato de que não tenha entrado no mercado de trabalho antes de terminar o curso. É zero. A quantidade de alunos. Pelo contrário, as empresas vão lá buscar. Se tem alguém para indicar, bom, se você quiser falar com os caras e pagar mais, eles já estão aí no mercado. Isso é bom para mostrar que a área de segurança vale a pena investir, e na graduação, principalmente. E retomei agora meu doutorado também. Eu tinha parado por 2 vezes já, devido a múltiplas funções aí que tenho exercido dentro da academia e fora. Devo terminar no próximo ano, estou tentando me afastar de sala de aula por 1 ano para terminar. E, recentemente, invadi o complexo do alemão, né? Entrei na área do alemão para entrar como instrutor da Claves nos cursos, principalmente nas trilhas de análise forense. Então, para isso, eu teria a certificação da ICCONSE, fundamental para se certificar, até para dar aula de certificação sem estar certificado, não tem muito sentido. Fiz recentemente a prova para que... fiquei bastante impressionado, não com o grau de cobrança, mas principalmente com a abrangência da certificação. O material é bem interessante e, no finalzinho, vou até conversar um pouco com vocês sobre isso aí, sobre as trilhas de análise forense dos cursos da Clave e certificação na área.
e algumas palestras aí na área. Esse assunto já foi tema de 2 webinários da Claves, o 2 com o alemão e o 10 comigo. Mas, por isso, boa parte do material que fundamentava a parte inicial aí, eu cortei alguns slides, mas está disponível na rede aí. Quem quiser um pouco mais de completude em alguns temas, estão disponíveis nos webinários e também em algumas palestras. Teremos uma turma de análise forense em redes agora na Claves em maio, não é isso? Cadê Bruno? É maio, né? Acho que está programado. Depois vocês confirmam ali com o pessoal. E esse aí foi um fruto de um trabalho bem legal, de 2 anos escrevendo, 10 anos pensando. O primeiro livro em português de análise forense em redes, eu lancei em dezembro, e tem tido uma aceitação muito boa. A ideia dele é se incorporar o seu livro base nos cursos de análise forense, ou em complemento de análise forense em redes e em complemento de análise forense. Bom, vamos falar de grampo. Eu deixei só 2 slidezinhos aí, bem simples, e o resto do material, quem quiser dar uma verificada em palestras anteriores, está lá no meu site, um pouco mais completo sobre isso aí. O importante é que a gente veja aonde é que entra a intervenção física e lógica de quem trabalha com análise forense na hora de capturar e analisar os dados. Aí isso a gente chama de grampo, e o grampo tem um conceito histórico aí de capturar ou interceptar um tráfego em algum local. Inicialmente, isso era feito de forma meio que manual, quando se falava de grampo de telefonia. A ideia é a mesma, mudou o que se quer grampear e o que tem dentro. Mas pendurado nos postes, grampeando linhas telefônicas entre 2 pessoas, até isso se aprimorar e não haver mais necessidade de você ver os arapongas... não pode chamar de araponga, não, desculpe. Os agentes secretos e detetives pendurados nos postes, fazendo seus grampos para capturar dados em ligação telefônica ou gravar num toca-fitazinho, né? Ontem eu vi aqui uma palestra, mostraram uma foto de um toca-fitas. Boa parte, o que é isso aí? Puxa, a tecnologia está desse jeito, ninguém sabe mais nem o que é o toca-fita. Hoje você estaria lá com o seu iPad, o seu smartwatch, gravando o seu grampo pendurado no poste. Mas o fato é que os grampos telefônicos eles evoluíram para grampos telemáticos. Não só o conceito de grampo, mas também o que tem dentro. Então, antes, quando você via fios emaranhados e um grampo feito fisicamente, hoje você vê dados que, depois de analisados, depois de capturados e analisados, dá uma coisa parecida com isso aí, que a gente vai falar um pouquinho de alguns dos principais protocolos. Tá? Falando em lei, isso está bem tipificado. Ontem essa lei foi citada aqui, inclusive, é importante se falar que grampo sem autorização no tráfico dos outros é crime e acabou. Então, estou só olhando, né? Eu sou o hacker voyeur. Estou só olhando, vou olhar o que está passando, mas não vou fazer nada. Interceptar coisa dos outros, né? Quando eu falo coisa aqui, tem que falar coisa mesmo, porque o tráfico está cada vez mais... o conceito de tráfico de rede, o que passa dentro das linhas, você vê vídeo, áudio... Só falta agora, fisicamente, passar sinal de fumaça dentro da internet. Ou fazer o contrário, passar dados por sinal de fumaça. Apesar de que isso os índios já faziam. Mas isso também é crime, interceptação. Embora a escuta telefônica tenha evoluído para interceptação telemática, sistemas de informática e telemática. Na lei está previsto isso. Então, tudo que passa em rede, se foi grampeado, é crime. Mas essa lei também foi feita para dizer que, legalmente, isso pode ser feito, e é feito. Nossa polícia está bem equipada, faz isso com naturalidade, com frequência, tem amparo legal e tem se equipado para isso. Tá? Eu também botei aqui só um slidezinho rapidinho, no outro tem uns 10 slides sobre esses sistemas policiais, a evolução dos sistemas de grampo na polícia, só para a gente saber como é que a coisa é feita dentro das nossas forças policiais. O primeiro modelo que se tem notícia aí era o AICO, tá? Ele interceptava até 300... ligações telefônicas simultâneas. Nós estamos falando aí uma história longa de 15 anos atrás. Depois o AICO caiu em desuso, surgiu um sistema que se popularizou no filme Tropa de Elite, que é o Guardião. O próprio Capitão Nascimento chega lá e fala o nome Guardião, embora não seja bem dessa forma como estava aqui. A ideia é botar um computador com a tela verde passando as letrinhas para parecer que é coisa
bem high-tech, mas não é bem assim que funciona. A ideia da interceptação é, eu tenho ligado a agência policial, a Polícia Civil, ou os órgãos de segurança pública do Estado e a Polícia Federal tem isso em suas superintendências ou nos seus núcleos de inteligência, links com as companhias telefônicas, e, a partir do mandato, os números ou o tráfego entre quem está sendo grampeado é feito uma cópia, um switchzinho ali para esse tráfego e também para o equipamento guardião dentro dessas instituições, e lá eles fazem a gravação, a transcrição, o agente escuta e transcreve para depois fazer manualmente ou em sistemas próprios o cruzamento de dados. O guardião, por questões de dependência da indústria privada, a empresa detentora dos direitos do guardião é a Digitro. A Polícia Federal optou por, apesar de ser um bom sistema, desenvolver o seu próprio, e aí partiu para o Sombra. E boa parte das superintendências da Polícia Federal trocou o guardião pelo Sombra, evoluiu também tecnologicamente. Antigamente, você, quando estava sendo grampeado, eu nunca fui, não, isso me falam quem foi, pelo menos eu acho que não fui. Você escutava um ruído, como quando você pegava a extensão telefônica na sua casa, né? Boa parte de vocês, eu acho que tem muita gente jovem aqui, não passou por isso da extensão telefônica, mas alguém estava falando, alguém pegava, aí já dizia, estou na linha, porque você sabia que a pessoa pegou lá dentro no quarto, né? Então, o grampo era semelhante a isso. Você escutava um ruído, um eco, quando era grampeado. E os sistemas mais novos não, porque não há uma inserção de um elemento de grampo, mas um desvio direto na fonte para um sistema quase totalmente automatizado. Precisava de uma pessoa na ponta. Precisava até que surgiu o SIS, Sistema de Interceptação de Sinais, que é um sistema que está em implantação desde 2012. Também, tudo isso aqui é Brasil, tá? E o SIS, ele não exige, não precisa mais da interferência ou da presença de alguém da telefonia fazendo o grampo lá na operadora. Isso é bom e é ruim. É bom porque as pessoas das operadoras não se envolvem mais nisso, e isso é bom, porque podia ter vazamento em saber quem estava sendo grampeado nas próprias operadoras, e é ruim porque ninguém sabe mais hoje que está sendo grampeado. A polícia pode, a gente confia que não, pelo menos eu confio, que ela pode, a qualquer momento, fazer o grampo sem que se saiba quem está sendo grampeado com o SIS. A ideia do SIS também é expandir, e isso é interessante, para o grampo além do que se fazia até pouco tempo, que é o grampo telefônico. É o que a gente vai falar aqui. O SIS pretende ser também um grampo telemático. Aí é legal. Onde você tem também a possibilidade de intervir junto a backbones de internet e ter centralizado um grande repositório de escutas telemáticas. E isso é interessante. Bom, então isso quer dizer que nossa polícia está bem equipada, né? Tirando isso aí, só o que tem de mais interessante, que eu não sei se a polícia usa, eu acho que não, eu vi isso aqui, só quem usa é o governo americano, uma ferramenta desenvolvida por um fabricante alemão, que é o Stingray, tem vários outros nomes aí para ele, que é aqueles furgões com a escuta que vão para próximo de onde o suspeito está utilizando a internet, ou, nesse caso, aí, o sistema de telefonia celular, simula uma torre e, em cooperação com a companhia telefônica, recebe autorização para se tornar um ponto mais forte de sinal próximo ao suspeito e, a partir de então, interceptar esse tráfego antes de chegar ao destino. Eu não tenho notícia que isso seja usado na nossa polícia. Ok, isso é grampo legal. Vamos falar agora do que é, não o grampo ilegal, mas o grampo não oficial, ou o grampo ao alcance do analista forense que não está ligado à força policial. Acredito que ninguém aqui vai pagar R$450 mil num guardião para ter em casa para fazer uns testes, olhar ali se está tudo bem, em ambiente controlado. Então, existe como fazer isso de uma forma mais barata, mas também bem eficiente, mas sempre com autorização em ambiente controlado. Então, é importante que a gente saiba de cara. Antigamente era fácil você saber, pelo menos para quem ia fazer o grampo, aonde grampear. Tinha a origem, o destino, e no meio do caminho tinha postes e telefonia fixa. Mesmo na telefonia celular, que há mobilidade, mas existe o conceito de célula. Você está entre uma célula e outra, ou na própria célula, ou dentro da companhia telefônica. Quando a gente fala de internet, o negócio é mais complicado. A origem e destino podem estar separadas aí por vários roteadores,
Dentro da própria instituição podem ter suítes com VLANs separando isso aí. Dentro do mesmo ambiente, pode ser que eu tenha todos os computadores ligados na rede cabeada, mas o que se quer grampear, ele não esteja usando a rede cabeada, mas a rede Wi-Fi, que o AP está em outro canto, então não adianta fazer o grampo ali. Então eu tenho aqui todo um universo, todo um emaranhado, tanto a nuvem aí da internet, nada com cloud, mas a bagunça da internet que está aí nos roteadores intermediários, dos backbones para frente, como dentro das instituições, daqui até aqui, supondo aqui que eu tenho um cliente e um servidor em comunicação, eu tenho vários pontos onde eu posso fisicamente colocar o grampo. Então, só para indicar e ver a complexidade, aqui eu tenho um cliente, quero conversar com um servidor, eu teria nos pontos vermelhos aí potenciais locais onde eu poderia, legalmente, colocar um grampo. Não estou considerando aí, embora também seja, que grampo pode ser feito também nos equipamentos. Colocar um grampo no equipamento do suspeito, colocar um grampo ou fazer auditoria no servidor que ele está acessando. Estou falando só de grampo de rede, onde o equipamento do suspeito não foi alterado, não foi mexido, não tem nada instalado, e onde o destino do servidor também não foi mexido. Embora isso é possível, ainda falar isso no finalzinho da palestra de hoje. Então, eu tenho aqui, entre o cliente e o seu switch, eu tenho o próprio switch, se ele for gerenciável, ou se for um hub, melhor ainda. Entre o switch e o roteador, entre o roteador e os outros roteadores envolvidos no processo de comunicação, ou os próprios roteadores envolvidos no processo de comunicação. É por isso que a gente fala, e ontem foi bem interessante quando o general... O Firewall 2, né? O Firewall 1 era o dos Santos, eu não sei ainda o general Firewall 2. Mas ele mostrava aqui aquele submarino que fazia o grampo oceânico. O que é aquilo? É um grampo por aqui, ó. No meio da internet tem um cabo submarino que liga, por exemplo, o Américas 2, Brasil a América a Miami. E aí alguém grampeia, faz o TAP, como ele colocou lá, o grampo, no cabo. É possível. Alguém está vendo? Não. Mas ele está aqui no meio, é mais difícil. Eu preferiria colocar aqui, né? Mais perto, não tem que mergulhar, nem comprar submarino. No destino ainda, no caminho, chegando no switch, perto do servidor destino, no próprio switch destino e no cabo que liga o switch destino até o servidor. Então, vários pontos de grampo. Isso aí é o grampo físico. Falando de grampo lógico, aí a coisa ainda parece ser mais complicada, porque envolve não só quem está falando com quem, mas protocolos, IP de origem, IP destino, porta de origem, porta destino, o tráfego que tem dentro, e depois de tudo isso, ainda a criptografia ou a ausência de criptografia. Problema clássico. Acho que isso aqui não é novidade para a grande maioria de vocês, mas é importante porque, apesar disso, tem muita gente usando ainda. Eu vi ontem que na própria simulação do Exército, um dos pontos vulneráveis era exatamente um dos pontos que a gente fala aqui, que é batido há muito tempo. FTP não usa criptografia, mas webmasters adoram usar FTP. Logo, FTP não tem criptografia, então, se eu grampear FTP, eu tenho login sem e dados passando. Isso é coisa lógica, mas a gente precisa falar, porque tem que bater. Porque só batendo é que as grandes corporações, aí eu falo, os administradores dos servidores, obrigam o usuário a usar protocolos com criptografia. O usuário não tem nada a fazer. Se ele disser, não dou FTP, o cara, né, reclamar, mas o que eu tenho? SCP. Pronto, então já resolve uma parte do problema. Ou não, né? Mas pelo menos diminui os problemas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de protocolos como Telnet, comunicação com muitos switches e roteadores que ainda não têm suporte a SSH, se passa tráfego limpo. Aqui, só para mostrar, né, hands-on aí, como é que eu faria uma interceptação com TCP-dump para capturar um tráfego Telnet, estando num daqueles pontos ali entre cliente e servidor, eu faço um TCP-dump simples, não, da interface de rede lá. Aqui eu coloquei a TH0 como se fosse a primeira interface. Coloco que eu não quero que trunque pacotes, quero a limitação do TCP-dump no tamanho dos pacotes, considerando que você, a priori, só vai capturar cabeçalhos de protocolos de camadas inferiores. Quando eu boto o S0 aqui, eu vou pegar também os dados, ou seja, todas as informações que passam na camada de aplicação, extrapolando aí o limite de 64K do TCP-dump.
Telnet é porta 23, acabou. Gravei isso aqui, terminei de gravar. Passou qualquer dado ali via Telnet, inclusive login e senha, mas os dados também que estavam conversando. Terminou, abre isso aqui em qualquer aplicativo que analise tráfego backup. E já acho que eu queimei a lâmpada daqui. Ó. Não estou com a mão na frente, como ontem. Opa, chegou. Então, depois abre isso aqui no Wireshark, por exemplo, eu tenho isso aqui. Tem o Telnet. Usuário, aluno, senha, aluno, conectou e a máquina disse, eu sou o Linux RKNet, eu conectei numa máquina minha. Ubuntu 10 e os comandos que o cara digitou, acabou. Mas ninguém usa Telnet. Então, vamos lá para a conversa de ontem. FTP. O Webmaster vai lá. Aqui, por exemplo, cara, a palestra está chata, eu tenho que atualizar um site, recebi um telefonema, um WhatsApp. Conecto por FTP, baixa o site para dar uma olhadinha. É suficiente. Faz o grampo na porta 21. Abre depois no Wireshark, um Ethereum, qualquer analisador. E aí eu tenho login e a senha. Mas eu gostaria de pegar os dados que estavam passando. Eu quero saber que arquivo o Webmaster jogou lá no site ou baixou de lá. Então, em vez de pegar a porta 21, substitui aqui, bota porte FTP-data, pronto. Dependendo do modo que você configurou o seu servidor FTP, você pode usar a porta 20 ou ser uma porta definida pelo cliente. Então, para não ter perigo de você perder os dados passando pelo tipo de FTP no servidor, bota FTP-data que ele resolve. E aí você captura aqui não só login e senha do usuário FTP, como também os dados que estão passando. Pois é, isso parece óbvio, acho que a maioria, principalmente quem é da área, diz, isso aí eu sei, isso aí, pois é, muita gente sabe. E muita gente não sabe e faz. Mas pior, tem muita gente que sabe e faz. E aí deixa o furo. Isso é bom para quem vai fazer análise forense? Sim. Se você precisa fazer um grampo, chega lá, o cara usa protocolo sem criptografia, como viu aqui numa das demonstrações do teste cibernético, lá na hora que o cara foi atualizar a página da usina, tinha um servidor FTP, pegou login e senha, ótimo. Se não, aí a gente tem que dar os pulos para burlar a criptografia. É bom saber que ainda se usa e é ruim saber que ainda se usa, depende de que lado você está. Vamos lá, VoIP. Né? Não Skype, mas boa parte das soluções de VoIP aí baseado em SIP e RTP. SIP e RTP não usam criptografia. Mas eu não sei decodificar códigos, tráfego SIP e RTP. O Wireshark sabe. Fez uma aba só para isso, uma aba telefonia, para você olhar desde quantos toques deu do outro lado, ring, que hora atendeu, o IP e o nome, a identificação de cada pessoa envolvida na conversa, e depois o tráfego, você separa os canais de ida e de volta, grava o MP3 e vai escutar o grampo. Né? Como é que eu grampeio SIP? Porta UDP 5060, toda a sinalização está aí. Inclusive, login e senha de autenticação dos equipamentos VoIP na central VoIP. Quero o tráfego RTP, quero tudo. Ok, você bota "-t grande RTP, ele identifica o tráfego, que pode usar portas aleatórias, e você pega o tráfego RTP e depois joga no Wireshark, você tem uma coisa desse tipo aqui. Né? Aqui é uma pessoa falando e a outra está meio sem vontade de falar. Né? Os dois canais. Eu gosto muito de brincar aqui. Eu fui dar uma palestra sobre grampo lá no IFRN, num dos campos, e tinha muitas pedagogas presentes, aí eu troquei esse gráfico. Eu botei 2 mulheres conversando. Aí depois botei 2 pedagogas... Eu gosto muito das pedagogas, é por isso. Né? Eu disse 2 pedagogas conversando. Então, eram esses 2 aqui topados. Eles falavam e escutavam ao mesmo tempo. Mas aqui é um homem conversando e o outro cansado, escutando, sábado de manhã. Esse está escutando, mas se não, eu tinha aqui o tráfego de um e de outro. E aqui é o que eu falava, a sinalização que o Wireshark me mostra. Ó, o handshake aqui, quando se estabeleceu a conexão e quando os dados começaram a trafegar. E eu tenho informações aí de todo o tráfego VoIP. Depois eu gravo isso no arquivo AU, converto para Wave ou MP3 e eu tenho o grampo disponível. Para resolver isso, segurança, criptografia, CPS, SRTP. Por que não se usa? Não sei. Correio eletrônico. Ainda bem que migramos, ou a grande maioria migrou para o webmail. Mas ainda tem gente que usa servidor de correio com seus Outlooks, Thunderbirds, e não usa criptografia. Então, o SMTP está lá.
Usei meu SMTP para enviar uma mensagem, alguém capturou porta 25, eu tenho aí todo o cabeçalho de origem, quem mandou, de onde mandou, a mensagem que foi mandada, anexos e tudo. Vou baixar o e-mail formato convencional, sem ser via webmail. Usei POP3, acabou. O SMTP só não pega a senha porque não passa senha, não precisa nem de senha para mandar. O S é de simples, né? Simple Mail Transfer Protocol. Então, só não se pega senha no envio de e-mails SMTP, porque ele não precisa nem de senha para mandar. Se precisasse, pegava. Mas, na hora de baixar os e-mails via POP3, botou login e senha, faz um grampo na porta 110, está aí o login e a senha. Peter Pan, Pilim, Pimpim aqui. Tá? Por sinal, deu erro aqui na senha, eu fiz proposital. Ok, eu não uso POP3, uso IMAP. Ok, grampei a porta 143... Pega o login e a senha. Então, os protocolos convencionais ou tradicionais estão todos escancarados, aguardando o grampo. E muita gente ainda usa. Solução tem. SMTP, SMTPS. POP3, POP3S. IMAP, IMAP-S. É o danado do S que resolve, mas nem todo mundo implementa isso aí. Joia. Os provedores foram e vamos facilitar a vida do usuário. Tudo agora é HTTP. Pronto, acabou. E o SMTP POP3 IMAP está lá atrás do servidor, escondido, então acabou o problema. Mas e o HTTP? É seguro? Tá, grampei a porta 80 e tem lá os cabeçalhos, tudo que passa em HTTP, as mensagens indo e voltando. Aí você diz, não, mas isso aí é batido. Todo servidor de e-mail já usa HTTPS. Deveria usar, gente, mas ainda tem muito servidor de e-mail que não usa HTTPS. Alguns deram um primeiro passo, usa HTTPS na autenticação do usuário. Login e senha encriptado. Aí depois já está autenticado, só manda o tokenzinho, o cookie, e usa o tráfego HTTP. O que isso quer dizer? Você não pega a senha, mas pega todo o tráfego de dados dos usuários de correio dali. E isso é tão ou mais grave, por quê? Aí o cara esquece a senha, o sistema manda a senha por e-mail para ele. Aí pega o HTTP daquilo ali e pega a senha do usuário. Faz só um grepzinho dentro das mensagens, encontra, faz uma busca por PSWD e encontra a senha lá. Aí parece que os grandes não se preocupam com isso. Pois é. O Gmail, pelo menos isso, em 2010 se preocupou com isso. Desde 2010 só usa HTTPS. Mas eu tinha vergonha de dizer isso antes de janeiro. Que só em janeiro o Yahoo passou a usar HTTPS full. Até 8 de janeiro desse ano, agora, antes disso, não era obrigatório usar HTTPS quem usava e-mails em conta do Yahoo. Né? Vou falar, se fosse falar de mídias sociais, tem aí em outra palestra, acho que do ano passado, do Silver Bullet, acho que eu falei lá do Facebook, que em agosto do ano passado foi que, finalmente, o Facebook veio usar HTTPS full em tudo. Antes era uma farra. Né? Tinha vários plugins para o Firefox para você capturar um cookie de sessão Facebook num ambiente de rede Wi-Fi, que quase não existe, aberto, e depois você usava aquele cookie, fazia uma injeção e já entrava na conta do cara, ou da mulher. Né? Parecido com isso, foi um ataque feito, mostrado no CQC, com a Mônica Ozzy lá, eu falo sobre isso em um outro material. Beleza, mas vamos adiantar que tem umas novidades aí interessantes para a gente conversar. Bem interessantes e bem novas, assim. Como é que a gente grampeia protocolos protegidos com criptografia? O cara está usando todos os S aí, né? HTTPS, POP3S. Aí parece que eu estava prevendo. Eu tenho o maior medo de dizer sim ou não em segurança. Sempre depende. Até eu gosto de botar foto lá do Poderoso, né? E eu botei lá no Campus Party. Quer dizer que se eu usar HTTPS eu estou seguro? Aí eu, mais ou menos, né? Quase. Você está seguro contra ataques de interceptação que acham que só com a interceptação e análise vão achar os dados que estão lá dentro. Mas existem ataques contra a criptografia ou contra os dados em algum momento. Se ele abrir e fechar é o suficiente. Descobrir o ponto, o elo mais fraco, é ali que está. E eu falei isso e essa semana a gente teve umas surpresas aí interessantes com a SSL. A gente fala já sobre isso. O fato é que quem trabalha com análise forense não é molecagem, estou falando de grampo legal. Tem que aprender com os atacantes também. Esses caras só dão trabalho para a gente, tem que aprender.
Estou com autorização legal. Como é que eu faço para fazer com que um cara que está usando criptografia me dê chance de grampear? Faz farming. Altera o host dele, sequestra o DNS, ou com autorização, vai lá no roteadorzinho dele ou do provedor, faz uma página fake, faz ele passar por dentro de uma máquina sua, e aí você faz o grampo, fazendo ele passar por você com uma página fake ali. Basta uma vez para capturar o que você quer. Então, ataques de farm scan, onde você engana a resolução do endereço, passando um outro IP para o usuário, levando ele, ou induzindo ele, a ir para um site fake, ou uma página fake. Isso é feito no underground, aí, no cybercrime, e com autorização é uma das técnicas que pode ser usada também para análise forense. Então, é exatamente isso o que a gente conversava aqui na frente. Conversamos aqui 10 segundos e é esse slide aqui. O que era a interceptação com dados sem criptografia? Um ataque de man in the middle, o homem no meio, passivo, onde eu não preciso mexer nos dados para capturá-los, e a partir da captura eu já posso analisar. Só que botaram criptografia em todo canto. E aí surgiram uma penca de... Não sei se penca aqui é... Lá é de banana, é isso mesmo, né? Uma penca de ataques de man in the middle ativo. O que é isso? Você vai enganar o cara e você vai, ao invés de só capturar o tráfego que está passando, ficar no meio e fazer o alvo acreditar que você é o destino, fazer o destino acreditar que você é o alvo. Então, mesmo ataques ou tráfegos com criptografia, se eu conseguir convencer o cliente de que eu sou o servidor e que o certificado que eu estou mandando para ele, ele pode confiar, o pacote vai ser aberto quando chegar em mim. Se eu conseguir convencer o servidor de que eu sou o cliente, receber o certificado que iria para o cliente legítimo e abrir um outro túnel meu para o destino, eu tenho como aqui no meio abrir. Aí você vê, mas espera aí. Num mundo utópico de que todas as pessoas usam estrutura de chaves públicas e certificados válidos, isso não funcionaria. Acontece que até órgão do governo, gente que tem gratuitamente chave para botar um HTTPS no VeriSite, CertSite, e você, na hora que aparece HTTPS, não aparece a telinha lá. Siga por sua conta e risco, os caras não usam. Então, hoje, por comodidade, ou talvez por falta de conhecimento, boa parte dos serviços baseados em criptografia, principalmente HTTPS, criam seus próprios certificados e eles validam o próprio certificado. Então, sem o cara aqui no meio, esse cara vai conectar no site. Desculpa, essa menina. Vai se conectar no site. E esse cara gera o próprio certificado e o browser dela diz, epa, telinha vermelha, né? Tem certeza, siga por sua conta e risco, você liga para o suporte. Tem um negócio vermelho, o cara diz, aperte. Né? Isso é besteira do seu browser. Né? Nós estamos certificando que nós somos, né? Esse é o certificado Tabajara, somos nós que autenticamos aqui. Ora, se esse cara cria e autentica e valida o próprio certificado, é igual aquela propaganda do posto, né? Essa gasolina é boa? Né? Você garante? Garanto. Né? Quem é a garantia? Se esse cara dava a garantia que ele era ele, nada impede que o atacante dê a garantia que ele é ele. E acabou. Tá? Mais um motivo para se levar a sério a estrutura de chaves públicas, levar a sério o certificado digital, pagar um pouquinho e pegar seus serviços, que são serviços que, se cair, se forem vítima de um ataque desse tipo, vocês viram aí o que aconteceu com a Target ontem? Eu estava vendo, né, quantos milhões de pessoas tiveram seus dados sequestrados em função de besteira, problemas de segurança na ponta. Esse aqui é um problema de segurança sério, mas que muita gente hoje utiliza site validado por certificado fake. Ok. E, além disso, ou fazer um ataque desse tipo é difícil? Não era nem tanto. Bastava você botar no Google, né? Quero um ataque man in the middle
passivo, é ativo. Aí tinha lá um tutorial, aí os script kit coçavam a cabeça, eu não consigo fazer, não. Até que esse cara na Black Hat 2009 fez o SSL Strip. Um comando. Ele foi incorporado aos principais live CDs aí de o Kali, Backtrack e também os outros, o DFT, de Forense e de Pentest. E hoje você não precisa mais de toda uma infraestrutura ou de todo um nível de conhecimento para fazer um ataque man in the middle ativo. Usa o SSL Strip e ele diz, quem é o alvo? Quem é o cliente? Posso começar? Pronto. Acabou. Né? Daqui a pouco apareceu a senha do cara, está ali e você pegou. É nesse nível aí. Então, isso é o que tem de novidade. Cortei pelo menos uns 20 slides daqui, mas não é prejuízo. Quem quiser saber mais alguma coisa, dá uma procurada lá no meu site, que tem essa palestra completa, como iria ser aqui, agora de janeiro, na Campus Party, porque eu precisava falar sobre isso. Poxa, tivemos a oportunidade, próxima semana vai bombar, tem evento de segurança à vontade, todo mundo vai falar. Heartbleed. Vamos ser o primeiro a falar, eu acho que somos o primeiro evento de segurança a falar. Então não estava na trilha, mas a gente tem que conversar. Mas não é para ser o primeiro, gente, é porque tem gente falando besteira. É só para ver como é que está o nível. Essa coisa foi falada durante a semana toda. Não tenha vergonha, não, pelo amor de Deus. Quem ainda não sabe o que é esse coração sangrando? Quem não sabe, por gentileza, levanta a mão. Joia. Eu pensava... Essa semana foi tão bombardeado isso, e teve também tanta coisa absurda também, que eu disse, não, vou pelo menos falar para os caras o que é absurdo. Que bom que, pelo que eu vi, a maioria não sabe nem o que é o Heartbleed. Né? Porque quem está bem focado em segurança costuma dizer que se você não viu o que é o Heartbleed, troque sua senha porque eles invadiram. Né? Eu achei interessante porque o próprio nome, o que é Heartbleed? Heartbleed, sangria no coração, uma coisa desse tipo, né? E eu achei o Vida de Suporte bem interessante, as tirinhas do Vida de Suporte, que tem um cara que pergunta, por que o nome é Heartbleed? Aí disse que é porque um cara chegou para a mulher e disse, roubaram sua senha do Facebook. Aí ela pegou a faca e se matou. Aí o Heartbleed. Né? Isso é a tirinha do Vida de Suporte. Mas tem outra tirinha bem melhor do que isso, que vai mostrar o ataque como é que é. Vamos falar um pouquinho sobre esse cara, que é um assunto, foi por isso que a gente teve que mudar essas transparências e acrescentar aqui 5 slides para a gente conversar. Primeiro, pelo amor de Deus, eu não vou nem dizer o nome, que eu fico envergonhado, é vergonha alheia, que é um grande portal. Heartbleed não é vírus. Vulnerabilidade pode ser utilizado por um vírus, mas nem toda vulnerabilidade é vírus. Então, quando diz Heartbleed is a new vulnerability, os caras, tradução, Tabajara, Translator, Google, aí bota novo vírus da internet é o Heartbleed. Não é. Não tem nada a ver. Então, que fique claro. Se vocês botarem aí, vocês vão descobrir. Não vou nem, bota no Google Heartbleed vírus, vocês vão ver que tem uns portais grandes dizendo, né? Novo vírus, ataque, pega a senha do povo. Não tem nada a ver. Não é vírus. Segunda coisa, e aí eu peço desculpa porque foge um pouquinho do tema análise forense em redes. Heartbleed não é grampo. Tá? Mas não é grampo no conceito que a gente falou aqui, porque ele não está entre o tráfego de origem e destino. Ele está no destino. Então, por isso, eu não considero um grampo tradicional. Então, ele não é ou não pode ser feito no meio do caminho. Outra coisa muito importante também, a culpa não é do SSL. Nem da criptografia. Então, são 3 coisas que eu queria que você saísse daqui, espalhasse, quem for repórter de blog, bote aí na mídia, que essas 3 coisas, que aí depois você bota uma tirinha que eu vou mostrar aqui no final, acho que muita gente já tem aí com 6 desenhozinhos vocês vão entender o que é o Heartbleed. Mas não é isso. Porque tem gente que diz logo, é falha no SSL e deixa a internet... Não foi falha no SSL, minha gente. O protocolo está muito bem, obrigado. A criptografia... a priori, está segura, obrigado. Foi um pedaço de uma implementação do SSL. Eu vou falar aqui para a gente entender bem o que é isso aí. Tá? O nível de conhecimento é interessante. Às vezes eu sou criticado, porque tem pessoas que começam a assistir a palestra, quando eu começo bem rasteirozinho, já sabe uns 2, 3. Vai falar das borboletinhas do Aloha quando começou a internet. Mas às vezes é preciso.
Nem todo mundo está no mesmo nível de conhecimento. Antes de ontem, me ligou aquela repórter que ela gosta da polêmica lá da CPI, a Fernanda... Está cobrindo a CPI dos grampos, é da sucursal Folha de Brasília. Ela me ligou e ela trabalha cobrindo grampos telefônicos, escutas telefônicos. E ligou porque ela queria saber como é que era isso. Ela viu que uma autorização de grampo no BlackBerry. O BlackBerry é grampeado, Ricardo. Eu disse, né? E aí eu disse, só isso? E Skype? Eu disse, Aí ela começou, WhatsApp. Acho que ela, né, disse, vou fugir para as montanhas. E a gente começou a conversar e ela, no final, ficou horrorizada em uma pessoa que está trabalhando dentro da área. Gente, porque usa a criptografia, não quer dizer que o fabricante ou o mantenedor do serviço não tem autorização, ele, de abrir no meio do caminho. Ele lhe garante, vai da sua casa até o destino com criptografia. A garante-o, né? Aí, aquele cara está sendo investigado e alguém chega com força de mandato judicial e diz, grampeie ele. Qual a dificuldade de quem implementa o serviço, se ele é dono ou pelo menos aluga a infraestrutura intermediária, de ao invés de fazer a comunicação encriptada da origem até o destino, botar intencionalmente, legalmente, alguma coisa no meio e ele faz o SSL strip, ou seja, ele abre o pacote, entrega de volta, garante o tráfego interno, que é o que as duas pontas querem, mas mexe na criptografia. Não quebrou a criptografia. Ele usou a criptografia de tal forma que fez um tapezinho no meio. Tem um assunto do ano passado que eu ia colocar aqui, eu cortei, mas como ela disse que tinha 10, eu pensei que eu tinha 5, dá para falar sobre ele. Sonho de consumo de quem trabalhava com análise forense em redes. Grampear a telefonia celular. Como é que a gente entra nesse mundo, né? Todo mundo ficava naquela. Segurança por obscuridade, os caras usam criptografia. Aí, não. Aí o que fazia? Como ninguém conseguia grampear um tráfego 3G ou o próprio tráfego de dados, a priori, de uma forma fácil, esperava os caras irem para Wi-Fi. Aí sim. Então, eu estou no meu smartphone, jogo no Wi-Fi, grampeio o Wi-Fi como grampeio um telefone qualquer. Mas o sistema 3G e o sistema de telefonia reinava absoluto. Reinava. A ideia era, dentro do sistema de telefonia das operadoras, havia criptografia de uma ponta a outra. Até o ano passado, 2007, mas foi divulgado ano passado, se descobrir ou se falar de uma forma de se grampear a telefonia celular a partir de uma facilidade que, comercialmente chamada de Network Extender, ou bases de rádio, bases intermediárias em locais que a internet é mais fraca. O fato é que, na Black Hat Defcon do ano passado, os caras mostraram que as operadoras de telefonia, no caso lá a Verizon, uma das maiores americanas, ela estava usando o Network Extender e ela, para fazer a comunicação da estação para a torre de telefonia, usava um link internet. Usava a própria ADSL, a própria conexão banda larga do usuário ou da instituição que botou o Network Extender. O que os caras viram? O elo mais fraco. Se eu não entro na telefonia, quem tiver um Network Extender, imagine, por exemplo, um evento como esse, vocês doidos para usar o telefone e alguém coloca aqui um equipamento desse. Se for a operadora uma TIM, ou se ele colocar um para cada, todos vocês vão ser autenticados por ele. Por quê? Porque o sinal é mais forte do que a antena mais próxima. Então, vocês vão ter que passar por ele. O fato é que dele para a torre de telefonia, ele saía pelo link internet do prédio. Os caras correram para tentar grampear o link internet. Usava VPN. Os caras correram para ver a hora em que o dado era encriptado na VPN para passar. Estava num módulo do kernel do equipamentozinho que não permitia se fazer o TAP. Aí os caras hackearam o equipamento. Fizeram um patch no kernel para, antes de fechar o túnel, ele gerar arquivos PCAP e jogar na interface Ethernet do equipamento. Botaram uma máquina com um sniffer, fizeram um grampo. E aí, lá na Black Hat, tem os vídeos aí na internet e nos slides do evento, com autorização da Verizon, porque eles mostraram o furo à Verizon, eles foram e botaram a placa na porta. Botaram a placa na porta. Atenção,
Se você ligar seu celular aqui dentro, está grampeado. E aí lá interceptaram o tráfego de SMS, MMS, todo o tráfego de dados, todos os protocolos seguros que tinham, com criptografia, tentaram quebrar a criptografia, acharam pouco, disseram, vamos para a telefonia. Clonaram o e-mail, fizeram o clone de celular, ficaram ligando pela conta do outro, fizeram a devassa, para mostrar que se basta dar uma brecha, deu para grampear, você coloca ali. Né? Ok, então Fiddles não é grampo, não é falha no SSL. Por que não é grampo? A gente falou no início, porque a gente está considerando, pelo menos para aqui, que o grampo é só se fosse daqui até aqui. E o ataque contra o servidor, o ataque Heartbleed, é aqui. Como é que ele funciona? Uma vulnerabilidade que, baseada, o nome vem Heartbleed porque ele é baseada num protocolozinho, num serviço chamado Heartbeat. Bastante utilizado antes mesmo dessa vulnerabilidade ser incorporada ao SSL. Qual era a ideia? Quem trabalha com servidor aqui, ou quem precisa fazer sincronização de máquinas, termina usando de uma forma ou outra uma implementação do Heartbeat, que é, você está vivo? O outro diz, estou. Você está vivo? Estou. Quando você não tem, você faz um ping, né? ICMP request, response. Ping-pong, ping-pong. Heartbeat, isso é usado bastante tempo, só que ele foi incorporado ao TLS do SSL em 2012. Qual era a ideia? Depois de encriptado o tráfego, usando o OpenSSL versões 1.01F para trás, 2 anos tem essa falha. Depois de conectado, só para saber se estava ativo a criptografia, para não precisar pedir ao usuário o tempo todo para botar a senha, o cliente fazia. Me disse se você está vivo? Heartbeat. Ele mandava de volta e dizia, estou. Mas o que ele mandava dentro? Um conjunto de caracteres randômicos. Né? É tipo você dizer, me manda um beijo, de volta. Né? Ping, pong. E funcionava dessa forma. O fato é que não dimensionaram ou acreditaram que se ele pedisse que a resposta viesse em 10K, ele iria alocar 10K de memória e mandar 10K. Alguém descobriu que 64K era o limite e que se você mandasse um pacote vazio, com 0K, e dissesse, eu estou mandando 64K, me mande de volta se você estiver ativo, ele alocaria uma memória, como o envio foi 0, ele pegava 64K da memória aleatória e mandava de volta. O que isso quer dizer? Se ele mandasse um pacote com Ricardo Kleber, o outro, para dizer que estava vivo, mandava de volta Ricardo Kleber, mas sabia que isso ia ser encaixado em tantos bytes. Mas se ele manda o pacote zerado e diz, estou mandando 64K de dados, me manda de volta esse 64K, e ele não mandou nada, o destino pega 64K de memória e manda de volta. Nesse 64K pode ter, e geralmente tem, informações do servidor, por exemplo, login e senha. E se não vier, o cara faz isso direto. Manda vários Heartbeat com 0K. Me dá 64, me dá 64, me dá 64, e assim vai recebendo dados do destino. Tá? Então, é um buffer overflow. É uma falha de programação. Uma falha de um excesso de confiança na informação que é enviada pelo cliente para receber uma mensagem de volta. Então, tem essa tirinha aí. Eu reduzi aí a 3 slides para deixar maior. Isso, desde ontem, está rodando por aí. Mas eu acho interessante. Quem não entendeu o que eu falei agora, aqui está bem didático. Aqui é o cliente, aqui é o servidor. E funciona exatamente assim o Heartbeat. Né? Diz, servidor, você está aí? Se tiver, me mande batata, com 6 letras. Aí o servidor, opa, 6 letras, batata, e manda de volta. Aí, servidor, se você estiver aí, me mande passarinho, bird, com 4 letras. Ele, opa, 4 letras, passarinho. Pronto, é mais ou menos assim. É o que aconteceu, disse. Servidor, me mande chapéu, com 500 letras. Aí o que ele faz? Aloca o espaço do chapéu para mandar de volta, mas ele falou que tinha 500 letras, ele vai mandar 500 letras do que tem na memória, que ele alocou, mas não apagou o que estava lá. Nesse meio aqui, o que geralmente tem? Informações de clientes que estavam ali. Essa tirinha foi fantástica. O crédito do XKCD das tirinhas, eu acho que com isso aí, mesmo o usuário mais leigo entende como é que funcionava o ataque. Como é besta, como é simples. Informação interessante que a NSA falou hoje de manhã que ela não usou essa vulnerabilidade nesses 2 anos. Né? Ela falou hoje pela manhã e disse... O que há de novo? Isso aqui foi agora de madrugada, gente. Tive que atualizar o slide de madrugada. O que já tem depois desse problema? Pacemaker, ataques usando Heartbleed
no cliente. Mas o que o cara vai buscar no cliente? Na memória do cliente? Porque ele também está... Se o servidor perguntar ao cliente 64K, ele manda de volta. Isso foi de ontem para hoje. A chave privada do cliente pode estar na memória dele, que ele usa para encriptar o dado para mandar. Ataques contra o cliente, usando o Heartbleed, podem pegar a chave privada do cliente. Ainda, se ele usar o SSL versão. E aí, ó, já tem extensões para o Firefox e para o Chrome. Disso aí, já tem módulo para o Metasploit para você explorar isso. Já tem site que você bota, diz se está vulnerável ou não. E o último, também foi ontem, eu achei legal. Já tem honeypot de Heartbleed. Os caras estão botando para, se o cara testar o site, ele dizer todo, né? E mandar um bocado de informação como se fossem informações privadas. Tá? Isso aí é o que tem de novidade. Então, importante, curso CHFI na Claves, a gente vai ter, dentre outras coisas, análise forense em redes. Tem turmas previstas aí. Isso aqui a gente falou muito ontem sobre certificação, não vou me alongar, mas fundamental que a gente certifique na área. Essa informação foi de antes de ontem também interessante. Procura-se investigadores de crime cibernético, jornal Hoje em Dia. Vamos se capacitar porque a rede está bombando e está precisando de gente. Ok. A minha pergunta é em relação a quando alguém, seja da polícia, outra organização, recebe uma autorização de um grampo legal. A pergunta é até onde a pessoa pode ir no cumprimento dessa autorização. Então, por exemplo, no caso do grampo convencional telefônico, existe um acordo, né? As operadoras já estão pré-acordadas na colaboração. Mas no caso da interceptação telemática, a minha dúvida é se, por exemplo, se por meios convencionais não for possível pegar, aí esse grampeador, vamos chamar assim, ele tem licença para matar, quer dizer, ele pode começar a se comportar como um hacker e chegar e mandar um cavalo de Troia ou fazer um acesso não autorizado ao servidor e instalar um sniffer, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, não tem limite? Essa é a minha pergunta. Eu adorei essa pergunta porque eu vou responder e fazer um complemento de ontem. Não vou falar muito não, mas achei fantástico. Até onde vai o direito de grampear? Mas a pergunta é mais ampla. Até onde vai o detalhamento ou os métodos utilizados no grampo? E se ele extrapolar a esfera legal, invadir a privacidade de alguém que não faz parte do processo? Pois é. Se a gente não consegue responder isso, que é técnico, imagina o pobre do juiz que dá autorização que mal sabe. Tem muito juiz fazendo curso, inclusive, recentemente começaram a ter curso de direito para advogados e juízes. Tem que ter. Ele tem que saber o que pedir. Tem que saber o que pedir, porque o cara pode chegar lá, na hora de fazer o grampo, e precisar botar um cavalo de Troia para... E aí, ele está autorizado a isso? Ele vai pedir para o juiz botar explicitamente. O juiz, se ele não souber o que é isso, ou a dimensão disso, pode ser que ele autorize e tenha problemas, pode ser que ele não autorize e esteja fazendo errado. Então, eu diria que tudo isso é uma conversa, é um acordo entre força policial, juiz e interesse público. Aí eu aproveito isso para fazer um esclarecimento, um complemento ontem, peço licença até, não sou da polícia, mas eu preciso fazer um complemento ontem, uma colocação colocada ficou ótimo, pelo delegado de crimes cibernéticos aqui do Rio, que ele falou que os policiais federais não se infiltravam. Gente, no IC Cyber do ano atrasado, a delegada lá do Rio Grande do Sul, que fez a operação DirtyNet, que pegou 38 pedófilos, falou uma coisa que eu fiquei estarrecido, e vai direto nessa linha que você falou. Como eles conseguiram pegar os pedófilos? Porque o juiz foi muito, lá na nossa terra, disse, foi arrochado. Né? Porque eles não conseguiam... os pedófilos estavam numa rede chamada GigaTribe, que é uma rede encriptada de comunicação peer-to-peer, que, a priori, ninguém consegue quebrar o grampo. Então, o cara tinha que entrar na rede GigaTribe. E como é que você entra no grupo de pedófilos? Sendo um. E como é que você mostra que é um? Agindo como um. Agentes da Polícia Federal entraram no grupo. Inclusive, ela mostrou lá, botou o logotipo, a identificação do Daniel San, induzindo como se o mestre lá fosse um caso dele, abraçado. Fez um negócio já, né, bem... um pouquinho esquisito. Eles entraram, começaram a puxar amizade com os pedófilos na rede. Aí você concorda que já começa a extrapolar um pouquinho, e na nossa legislação tem vários casos em que isso é invalidado porque diz que você está no Brasil, ao contrário de outros países, isso é indução de prova. Quando você diz, ei, me dê isso, e o cara dá,
Ele pode dizer, ele me induziu, eu não queria não, mas ele forçou tanto. No Brasil, em outros locais, não. Você sabe, em 2007, o chefe da Polícia Cibernética Mexicana, ele mostrou como prendeu um pedófilo, e ele se fez passar pela menina, e ainda ridicularizou o cara, pediu para ele mandar uma foto, mandando um beijo, mandou para a imprensa, prendia um pedófilo, botou o cara com um beijinho na primeira página. Aqui no Brasil nunca ia preso o delegado. Sim, aí vamos lá, só para terminar. O que nossa Polícia Federal fez com autorização judicial, primeiro caso na história? Como ele não conseguia ganhar a confiança dos pedófilos, e precisava pegar esses caras, porque o negócio era muito, muito grave, muito crítico. O cara, para continuar na rede, ele tinha que mandar material toda semana novo. Senão, ele era punido e depois excluído. Toda semana tinha que produzir material com pornografia infantil. Eles pediram autorização e ganharam, a nossa Polícia Federal, de usar fotos de crianças, trocar para mostrar que não eram policiais. Pegaram do banco de dados da própria polícia fotos de crianças que foram molestadas, vítimas de abuso sexual, e trocaram com pedófilos. Aí eles disseram, esse cara trocou uma foto dessa, ganhou a confiança dos caras por 6 meses, e aí prenderam 38 pedófilos. Percebe como é uma coisa que é... Eu não quero que ninguém faça pré-julgamento, mas o que é mais importante nesse momento? Mas nós ferimos aí pelo menos 2 leis, mas o juiz autorizou. É uma reflexão para a gente. Estamos num cenário que não tem resposta. O juiz tem que ser contundente. Temos que fazer tudo em cima da hora. A rede está passando, o crime está passando aqui, passou. Tem que grampear rápido, tem que ter autorização rápida. E o que tem acontecido hoje são 2 coisas. Um é, tem juiz que está entregando um mandato em branco, porque ele sabe que se o cara viu o local para grampear e não puder grampear na hora, aquilo passou, ele sabe que a boa-fé do policial. Ou então, o pré-acordo com provedores. Tem provedor que entrega ou dá a autorização do grampo sem autorização judicial, para não perder também. Aí ele diz, confiando, não divulgue isso enquanto não trouxer o mandato retroativo a ontem. Então, estamos diante de uma situação difícil. Interceptar a informação, os dados, é crime, se não for por uma autorização legal. Mas no ambiente corporativo, tendo uma política, explicando para os usuários até onde pode ser monitorado, tem esse respaldo. Agora, a minha pergunta é, eu como usuário da minha casa, digamos que um provedor de internet me disponibiliza um roteador Wi-Fi, e eu sei que na minha casa tem um exemplo, 3 dispositivos se conectam a esse Wi-Fi, e eu vejo que um 4º dispositivo está se conectando. Vizinho. Pois até onde eu posso tentar interceptar, se eu posso isso, saber que dispositivo você está tentando acessar a rede da minha casa, se isso eu estou infringindo alguma lei ou não. Bom, sua primeira observação foi muito importante. Isso complementa, de fato, além da autorização judicial, se você é igual a autorização para usar e-mail, que já tem jurisprudência. Se você tem uma rede corporativa e na política de segurança assinada pelos usuários, eles sabem que vão ser interceptados porque a rede é de uso exclusivo para assunto da instituição, pode inclusive utilizar o grampo, prova para demissão por justa causa, se for o caso. Muito bem colocado. Essa segunda situação, eu diria que é complicado também. O cara está cometendo um crime. Se você for atrás, você faz também. Ainda vou mais além. Se esse 4º elemento, o seu vizinho, usar a sua rede, que você não deixou ele entrar, para praticar um crime e for descoberto, você que vai preso. Esse é o problema. Não é? Eu acho muito interessante uma palestra da doutora Patrícia Peck, que ela falou, que ela achou interessante. A conta de internet está no nome do meu marido. Ela disse, eu não quero ser presa. Né? Ela falou, se alguém invadir minha rede, ela fala isso, eu acho interessante. Ela disse, se alguém invadir minha rede Wi-Fi lá em casa e fizer um crime, aí eu vou tentar soltar meu marido. Se eu for preso, quem é que vai me soltar? Então está no nome dele, porque ele é responsabilizado, porque o IP que vai aparecer é o IP da casa dele. Então ele não soube proteger o recurso dele que foi usado e compartilhado. Mas você não tem autorização, mesmo sabendo que está usando. Você tem que olhar, achar ruim, né? Saber se for o cara, rapaz, faça isso não, né? E usar filtros no seu access point, mudar a sua senha para que ele não entre novamente. Mas medidas de reação contra alguém que está usando indevidamente, infelizmente, ele pode ir contra você. Acho que ele não vai, não, mas ele pode. E se eu botar uma placa na minha casa, a minha rede aqui é monitorada, não entra. Aí ele diz, eu não vi a placa, eu peguei o Wi-Fi, estava lá atrás. Tá certo, tá certo. Tá? Assim, uma das informações que pode ter sido copiadas lá no Hackerbleed é a chave privada do servidor. Então, isso quer dizer o seguinte, que mesmo que a pessoa tenha atualizado o OpenSSL e corrigido a falha de segurança,
a chave privada do servidor pode ter sido comprometida, portanto, ele pode estar sujeito ao ataque man-in-the-middle. Você recomenda que todo mundo que tem o OpenSSL revogue a chave e troque por um novo certificado? Muito obrigado pelo complemento também. Essas são as perguntas que já respondem e complementam. Exatamente. Por exemplo, Yahoo estava usando SSL furado. Ele tem que revogar o certificado e gerar outro. Vários outros serviços, aquele nome que eu não sei nem, Tumblr, também estava usando a versão do OpenSSL bugada. Tem que trocar também. Google não estava, não. Não. Então, mas aí tem uma coisa que vai além. Eu até coloquei no slide, mas esqueci de reforçar e eu quero complementar aqui. Eu só uso o Gmail e o Gmail não tinha o SSL. Não vou trocar. Troque sua senha sim. Pelo seguinte, eu não vou perguntar para ninguém levantar a mão, mas muita gente, que eu sei que não é daqui, usa a mesma senha em mais de um serviço. Então, você pode ter sua senha ter sido capturada pelo Heartbleed num serviço que estava bugado, e o cara, sabendo disso, usar essa mesma senha e login na sua conta do Gmail. Então, troque suas senhas. Essa semana o que aconteceu foi muito grave. 2 anos que o negócio estava feio, aberto, qualquer pessoa poderia ficar pegando indefinidamente informações de servidores, e muitos servidores fortes de serviço que nós usamos no dia a dia estavam bugados. Alguns que a gente nem sabe que usa. Por quê? Porque bota no celular e manda se autenticar e nem fica usando o serviço e acha que já estabeleceu uma relação de confiança. Ele está trocando chave direto. E se o outro lado usa SSL, e esse SSL estava furado, alguém pode ter feito a captura de sua senha. Certo? Então, muito cuidado. Troque sua senha sim. E se você tem seu webmail, seu serviço de comércio eletrônico, seu sistema acadêmico que usa SSL e já usou versões do... Chega... Não, OpenSSL, mas aquela versãozinha do F para trás, que é muito provável que tenha usado, revogue as chaves, manda os usuários trocar as senhas, porque só começou o problema. Tem muita gente aí ainda que está passível de passar por problemas em função desses 2 anos que tivemos abertos aí. Então, revogue sua chave e troque sua senha.